O nosso projeto de pesquisa, ele traz em seu título uma palavra que não consta em nossos dicionários: crimigração. Essa palavra foi utilizada pela primeira vez por Juliet Stamp no seu artigo acadêmico intitulado The Crimigration Crisis, Immigrants, Crime and Sovereign Power, publicado na revista American University Law Review. Ela deriva da combinação de duas palavras, crime e imigração, cujo significado ele pode ser interpretado, ele nos remete à ideia, nos associa à ideia de crime com imigrantes, ou seja, traz uma estigmatização do imigrante como um potencial infrator. É um preconceito que permeia o nosso coletivo. Essa gratuita criminalização do imigrante é uma pauta global, observável aí nos políticos ao redor de todo o mundo. Dentre os discursos mais recentes, eu acho que o mais interessante é trazer o do recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aonde ele trouxemos aqui um trecho de uma reportagem onde ele coloca aqui: acabarei com a crise da imigração ilegal, fechando a fronteira e terminando o muro, a maior parte do qual já construí. E aqui fica evidenciado que, apesar de ele colocar a palavrinha aqui, imigrante ilegal, ele está colocando um muro, uma barreira, ele pré-julga, ele interrompe, ele bloqueia primeiro para identificar e tratar isso depois. Existe uma ideia de que o imigrante, por vir de uma situação de fuga, de refúgio, de pedido de asilo, por conta de catástrofes naturais, enfim, seja ela qual for, esse imigrante ele é um indivíduo que vai roubar seu emprego, é um indivíduo que vai roubar, é um indivíduo que vai cometer crimes. E a própria legislação, às vezes, empurra o imigrante para uma situação muito complicada. Se nós olharmos aí, nesse artigo aí do Conceição, a gente vê que não se cria recursos, ou melhor, não se criam os obstáculos para a circulação de recursos financeiros. Ou seja, dinheiro, recursos de natureza financeira circulam livremente. Agora, pessoas, não. As pessoas, elas são barradas. Aqui no Brasil, a gente traz aqui como fundamentos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, a Constituição Federal, que está ali recepcionada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto do Estrangeiro, e a combinação dessas três leis, elas nos dizem de uma maneira muito interessante de que é necessário receber os imigrantes, os refugiados. E olha só, a gente já cria aqui uma excludente. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5º, ele diz que todos são iguais diante da lei, sem distinção de raça, cor e de origem. Ou seja, mesmo que a pessoa seja um imigrante, eles devem ser tratados de forma igualitária perante a lei. Mas em seguida a gente vê no Estatuto do Estrangeiro que não é exatamente isso que acontece. O Estatuto do Estrangeiro tem filtros. A gente vê também que existe uma ausência de políticas públicas que sejam eficazes. Nós tivemos aí
um grande fluxo migratório no Brasil por conta do terremoto do Haiti, por conta das guerras do Oriente Médio, por conta das crises políticas que estão acontecendo na Venezuela, e a gente não vê políticas públicas que sejam eficazes para cuidar disso. Existe uma estigmatização que permeia o inconsciente coletivo de que o imigrante é um indivíduo que vai causar algum mal. Ele precisa de acolhimento. Como bases aí do nosso projeto, né, dessa pesquisa, a gente traz aí Jacques Derrida e Annie Dufour-Mantell. Essa filósofa, ela assistiu a uma palestra do Jacques Derrida em Paris, e dessa palestra surgiu aí a obra, onde ela conversa com Jacques Derrida a respeito do fenômeno da hospitalidade do estrangeiro, da hospitalidade condicionada e incondicionada. Eu trouxe aqui também, a gente tem aqui no canto aqui, cadê aqui? Ó? A gente tem aqui uma fotografia que foi extraída de uma reportagem que mostra os estrangeiros afegãos que estão se amontoando no aeroporto de Guarulhos. Então, olha só, como que a gente olha para o estrangeiro e permite que ele seja tratado dessa forma. A Donatella de Cesare, com seu livro Estrangeiros Residentes, conversa de uma maneira muito, muito legal com esse conceito de hospitalidade. A Donatella, nessa obra, ela traz vários relatos de crimigrações, a gente pode até chamar isso de crimigração, de um tratamento diferenciado, preconceituoso, que são dados aos estrangeiros, e são várias narrativas que falam sobre a chegada do imigrante nos Estados Unidos, a chegada do imigrante na Itália, a chegada do imigrante no norte da África, na Espanha. Então, assim, é muito, muito interessante essa obra e a gente verifica que tem tudo a ver com esse tema chamado crimigração. Assim, a gente traz, então, como objetivo geral, a busca pelo estabelecimento de um panorama sobre os processos de crimigração que envolvem a criminalização de migrantes no Brasil. Olhando para os objetivos específicos, isso fica um pouco mais transparente. A gente pretende ali, então, cartografar o perfil de vulnerabilização dos migrantes crimigrados. O que significa isso? Que a gente vai procurar identificar o que esses indivíduos têm em comum, o que leva a essa estigmatização do crimigrante. Na sequência, ou ato contínuo, a gente vai buscar mapear o acesso que esses migrantes têm aos serviços públicos que o Estado oferece e verificar, com base na filosofia de Derrida, na filosofia da hospitalidade, a questão desse acolhimento da população crimigrada. Se existe contribuição e valorização à vida, à dignidade, ao acolhimento desses indivíduos. Passamos então agora a como vamos na busca daqueles objetivos. Como que a gente vai, ao longo da pesquisa, trabalhar para atingir aqueles objetivos propostos. Ou seja, quais ferramentas, qual estratégia, que dados, enfim. A gente vai procurar traçar um avanço histórico, legal, das práticas de acolhimento que foram
utilizadas ou que foram direcionadas aos imigrantes no cenário brasileiro, dentro de um recorte temporal aí que nós estamos delimitando entre 2013 a 2022, em razão, é um recorte em razão do tempo que a gente tem para desenvolver o trabalho. Aí por que não 2024, 2025? Porque quando a gente coloca 2022, as atitudes, os procedimentos, as consequências do que foram feitas em 2022 já estão concluídas e é um fato consumado, né? O objetivo disso é a gente ter um panorama, e esse panorama a gente vai tentar montar com os dados obtidos aí junto ao banco de dados das teses e dissertações da CAPES e também do Observatório de Migrações Internacionais, o ODEMIGRA. A forma como a gente vai trabalhar, a estratégia que a gente vai trabalhar com esses dados, ela é denominada Metodologia Arqueológica de Dados, ou simplesmente MED, batizada aí com esse nome pelo seu autor, né, pelo Rubens, e ele traz aí uma organização de dados, um tratamento, um olhar, não apenas dos dados, mas de uma certa forma transbordando esses dados para pesquisa de uma maneira muito semelhante à forma de trabalho num sítio arqueológico, onde é feita uma delimitação do que vai ser estudado primeiramente, né? Então a gente vai lá no local, no sítio arqueológico, põe lá um barbante, uma delimitação, aí depois a gente vai esquadrinhar aquilo em locais, né, em pedaços, e nós vamos retirando as camadas que existem naquele local gradativamente, metodologicamente, primeiro um quadradinho, depois o outro, depois volta para o primeiro. Ou seja, existe uma paralelização, né? uma maneira muito interessante da gente comparar a arqueologia nesse contexto com a arqueologia de dados. Essa metodologia ela está aí dividida em 6 etapas: fenômeno, codificação, pêndulo, axialização, transsubjetivação e redação. Esses nomes nos dizem o seguinte, então vamos lá. Fenômeno. O fenômeno, a gente está aqui delimitando nesse recorte temporal, e o fenômeno, se nós compararmos a arqueologia tradicional, é o que eu coloquei lá, da gente delimitar o nosso objeto de estudo, né? Delimitar a área de estudo que a gente vai observar, o fenômeno que vai ser observado, o que vai ser observado. No nosso caso, a imigração. Em seguida, é feito aí a coleta de dados, né? Essa coleta, essa busca das informações segue aí um critério de organização identificado aí pela sigla PESTEL, que tem por objetivo, né, o PESTEL, o que é isso? Por que é isso? É uma maneira da gente trazer os dados olhando para eles sobre vários contextos diferentes. Então a gente vai olhar sobre o aspecto político, econômico, social, tecnológico, ecológico e legal. PESTEL. Uma vez que a gente codifique esses dados, que a gente colete todos estes dados, existe aí um procedimento, uma consequência, um subfenômeno ao longo da pesquisa, chamado aí de pêndulo, que consiste, na verdade, de uma ida e vinda aos dados, né? Então, nesse momento, os dados eles vão te induzir e te deduzir. A gente vai ser induzido a procurar novos conteúdos e a chegar a determinadas conclusões que nos vão fazer voltar e pegar mais dados a respeito daquelas
deduções que a gente acabou chegando, e esse movimento, é por isso que é pêndulo, né? Porque eu coleto os dados e aqueles dados me induzem, eu deduzo e volto a coletar mais dados, até que a gente tem aí um momento de saturação. Chega um momento nessa coleta de dados aonde não tem mais nenhum tipo de leitura que a gente diferenciada, né? É quando a gente é a chamada de axialização, é quando a gente vai mergulhar efetivamente no problema. Comparando com a arqueologia, com a arqueologia tradicional, é aquela questão de eu achei um pedacinho de cerâmica nesse quadrante, vamos procurar no outro alguma coisa relacionada à cerâmica. Eu achei um pedaço de osso. Esse osso não é humano, esse osso é de animal. Poxa, será que isso aqui era um local de banquete, de comida? Ou isso aqui foi um acidente? Opa, eu tenho que voltar e procurar e reobservar os dados, os outros artefatos, os outros elementos que eu já recolhi ali, mas agora sob o olhar da possibilidade de ter uma conclusão diferente. É esse movimento pendular e vai trazer para a gente ali até uma saturação e a axialização do problema. Numa próxima etapa, temos aí a transsubjetivação. Apesar da palavra comprida e bonita, ela é o momento em que o pesquisador, ele humildemente precisa se submeter a uma leitura, a uma avaliação dos seus iguais. É ele sair do ovo, porque o pesquisador ele acaba entrando, ele acaba olhando para o problema dentro do contexto e com o olhar dele. E é importante que isso seja dividido com seus pares, para que os seus pares olhem, eventualmente recomendem, modifiquem, sugiram, apontem problemas, apontem caminhos. É o momento da gente ouvir pontos de vista de quem não está imerso naquela pesquisa ou tão imerso naquele problema como você. E, finalmente, a gente tem aí o arcabouço teórico e analítico, que é onde a gente vai trazer, finalizar as nossas conclusões e começar a escrever o texto propriamente dito. Assim, a teoria que ancora essa pesquisa, ela se baseia no diálogo entre Anne de Fourmantel e Jacques Derrida, quando eles, no livro a respeito da hospitalidade, discutem esse conceito, o que significa esse construto. E com base nisso, a gente pode dialogar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com outras cártulas legais, conforme a gente já comentou aqui, e segue. Eu trouxe aqui a capa do livro da Anne de Fourmantel e Jacques Derrida, e de onde a gente extrai aí um trechinho, olha. Não se oferece hospitalidade ao que chega anônimo e a qualquer um que não tenha nome próprio, nem patronímico, nem família, nem estatuto social. Alguém que logo seria tratado não como estrangeiro, mas como mais um bárbaro. Então, isso foi extraído desse diálogo. E aí tem um trecho do texto do projeto, né? Onde a gente verifica que a hospitalidade ela não é incondicional. Ela demanda uma série de exigências e deveres do migrante. Então, é necessário essa conversa de até onde vai a confiança e a hospitalidade de maneira incondicional, até onde a condicionalidade que está permeada dentro do nosso
do nosso convívio social, do nosso imaginário social, se revela como uma desumanização. Olha só, o artigo 22 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela traz aqui que todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Ora, a gente pode ver aqui que existe um mundo ideal por aqueles que escreveram esse texto, mas olha a quantidade de brechas que isso tem. Por exemplo, pela cooperação internacional, até onde os países irão cooperar? O que determina que essa cooperação vai acontecer? De acordo com a organização e recurso de cada Estado. De quais organizações? De quais recursos? Onde estão esses parâmetros? Dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade. Novamente, quais são esses direitos? Qual é a régua que está sendo utilizada para fazer a medida desses direitos econômicos, sociais, culturais, enfim. Existe, então, eu diria, uma excelente carta de intenções na Declaração Universal de Direitos Humanos. A Constituição Brasileira, no artigo 5º, prossegue de uma maneira abrangente, dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, ótimo, que maravilha, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E ali tem um rol do que a Constituição traz um rol de quais são esses termos, né? Entretanto, a gente tem artigos, por exemplo, dentro do Estatuto do Imigrante, aonde ele aborda a questão não do migrante. Interessante, né? Chama-se Estatuto do Imigrante, mas ele é tratado como o exilado ou como aquele que veio de fora sob uma condição específica, ou seja, ele é excludente. E finalizando, eu trago aqui a capa do livro da Donatella, que a gente havia comentado ao longo da nossa conversa aqui, Estrangeiros Residentes. Dentro de um dos capítulos da obra da Donatella, tem um parágrafo aí que eu acho muito legal, muito interessante, porque ele reflete muito bem aquilo que está acontecendo, aquilo que é de verdade. O nós tem sempre um tom amargo, porque ele inclui ao mesmo tempo que exclui. O nós remete implicitamente ao vós, que não é só o resultado de uma cisão, mas já tem quase um acento bélico, para não falar do eles, ou pior, do aqueles. Concluindo, a gente traz nesse slide um resumo das principais referências que foram utilizadas nessa apresentação. A capa aí do livro da Anne Dufourmantel e Jacques Derrida, tratando da hospitalidade. O livro Estrangeiros Residentes, da Donatella de Cesare. A Declaração Universal de Direitos Humanos, a Constituição Federal. E as referências aí quanto ao Estatuto do Estrangeiro e o Banco de Teses e Dissertações da CAPES, além do Observatório de Migrações. Esse conjunto, juntamente com o conceito de imigração, trazido primeiramente pela Stamp, através da metodologia arqueológica de dados, proposta por Sá, baseada em Foucault,
A gente pretende, ao longo da pesquisa, atingir aí os objetivos, dos quais o objetivo principal está em estabelecer um panorama sobre os processos de crimigração que envolvem a criminalização de imigrantes no Brasil. Espero ter sido claro e conseguido transmitir aí a ideia do conceito de crimigração e o que a gente pretende com essa pesquisa. Muito obrigado.